E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Se vocês não se lembram, eu sou o professor Matheus Botelho e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de como o Enem aborda a nossa história, a história do Brasil. No nosso último vídeo, eu falei que das 405 questões de ciências humanas, 189 foram de história. Sabe quantas dessas foram de história do Brasil? Apenas 105. Eu acho que eles não devem estudar história do Brasil, não. Bobagem, né? Pouca coisa. Não. Estuda não. Estuda história do Brasil, não, porque, né? Pra quê? Desde a inauguração do nosso canal que eu tenho falado que todas as histórias que nós estudamos, sejam elas quais forem, mesmo que elas estejam bem recuadas no tempo e no espaço, elas têm relação com a constituição da sociedade brasileira. Mas eu queria ressaltar uma coisa hoje aqui, antes da gente passar propriamente para a questão da história do Brasil, né, dessas questões todas que nós estamos falando. Quando eu falo isso, eu não estou lançando mão de uma abordagem teleológica. Prestem atenção nisso, porque isso pode ser cobrado de vocês. Eu não estou lançando mão de uma abordagem teleológica. Abordagem teleológica? O que é abordagem teleológica, professor? Eu até fiz um pouco no Insta a respeito disso, mas eu não vou cansar de repetir e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, porque isso é muito importante. Teleologia é o estudo dos fins, de forma bem simples. Uma abordagem teleológica da história, ela diz que existe um futuro que já está predefinido, que já é um destino. O futuro é um destino certo, fatal. Uma abordagem teleológica da história do Brasil, por exemplo, diria que essa organização político-administrativa social na qual nós estamos inseridos, o Brasil, já estava certa de acontecer, né? Já era destino acontecer, lá desde a formação do Reino de Portugal, ou até antes. Bastava que essa semente germinasse para dar nisso que é o Brasil. Mas não é bem assim. O Brasil, como é hoje, se explica em grande medida pelos efeitos do passado. Mas ele é, acima de tudo, o que os historiadores, filósofos chamam de singularidade. É algo que aconteceu com um grande nível de imprevisibilidade e poderia ter acontecido de outra maneira se outras fossem as configurações temporais. Então, Enéers e demais historiospectadores, Deus me defenderai. Sempre que fizerem os seus exercícios de contextualização histórica, não partam do passado para entender o presente ou o período que vocês estão querendo estudar. Partam do presente ou do período que vocês estão querendo compreender para o passado, reconstituindo seus efeitos. Assim, vocês evitarão um dos maiores pecados dos historiadores, junto com o anacronismo, que é algo sobre o que nós vamos falar numa outra oportunidade. A abordagem teleológica. Falamos tudo isso, pessoal, para ressaltar como é importante compreendermos o presente da nossa sociedade brasileira antes de fazermos as nossas reconstituições reflexivas e compreendermos como a nossa rede temporal foi organizada. Eventos aconteceram
e períodos se desenrolaram que definiram a coletividade brasileira nas suas diferentes facetas. E é a maior ou menor importância que se atribui na atualidade a cada um desses eventos, a cada um desses períodos, que define o maior ou menor interesse por uns ou por outros. Eu dizia que foram 105 questões de história do Brasil de 2009 para cá, certo? Fizemos uma divisão didática da nossa disciplina e chegamos à seguinte configuração: historiografia brasileira, história indígena, cultura afro-brasileira e escravidão, América portuguesa ou período colonial, transferência da corte e independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, primeira república, Getúlio Vargas, Estado Novo, trabalhismo e desenvolvimentismo, isso tudo é um tema só, ditadura militar e Brasil contemporâneo. Existem aqui blocos temáticos como cultura afro-brasileira e escravidão e períodos históricos, como Primeira República. Vamos tentar perceber a relevância dada a cada um deles a partir da quantidade de questões que foram cobradas dentro dessas 105 sobre as quais nós falamos. Colinha aqui, eu posso, vocês no Enem não vão poder não, mas vai ser necessário. O período que vai de Getúlio Vargas ao governo Jango contou com 19 questões de 2009 até aqui. Foram 18 questões de Primeira República, olha a importância de Primeira República, vamos tentar entender por quê. 14 de América Portuguesa, 9 de ditadura militar e 9 de historiografia brasileira, 8 questões de cultura afro-brasileira e escravidão, 7 questões de história indígena, 4 de transferência da corte e independência e 4 de Brasil contemporâneo, 2 questões de primeiro reinado e uma questão de período regencial. Uma das coisas que nós vamos tentar entender aqui ao longo das nossas conversas é como que isso aqui foi separado, pessoal? Como nós já havíamos falado. Mas vamos, acima de tudo, tentar entender por que Primeira República tem tantas questões, em que Primeira República se refere aos nossos interesses no momento, aos interesses da sociedade brasileira, aos interesses dos historiadores, que faz com que esse tema seja cobrado de forma tão relevante no Enem, de forma tão recorrente no Enem. Essa proporção de relevância não é à toa. Eu preciso que vocês entendam isso. Ok. Então, nos nossos próximos vídeos, no nosso curso pré-ENEM, nós vamos tentar compreender os argumentos centrais de cada um desses temas que justificam o fato de os historiadores que compõem a banca do Enem darem mais ênfase, focar mais em uns do que em outros. Além, é claro, de buscar essa compreensão no que diz respeito aos temas ditos de história geral. Agora, uma coisa é certa aqui nesse nosso trabalho, pessoas. A questão do tempo e da historicidade vai permear todas as nossas conversas. Eles já são os nossos principais argumentos centrais. É por isso que no nosso próximo vídeo nós vamos tentar desembolar essas categorias, sem cuja compreensão é impossível começar a aprender história. Diga-se lá a garantir esse tantão de pontos que a gente precisa garantir na nossa prova do Enem. Até lá, meu povo!